Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Calculando e nesse vídeo continuaremos com o assunto de conjuntos numéricos, ok? Bem, nessa aula vamos abordar o conjunto dos números inteiros, ok? Então, vamos começar? Primeiramente, antes de acompanharmos o conteúdo do conjunto dos números inteiros, lembre-se de acompanhar a aula 1 que retrata sobre o conjunto dos números naturais, que será muito importante para você compreender tudo o que está escrito aqui, ok? Então não se esqueça de acompanhar. É rápido, é 15 minutinhos. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar meu apontador a laser e vamos lá. Bem, pessoal, é obrigatório nós entendermos o que é o conjunto dos números inteiros, ok? Ó, chama-se conjunto dos números inteiros, que é representado pelo símbolo Z, ou seja, muita gente chama de Z inteiro, por não ser um I, ser um Z. Mas esse é o símbolo que representa esse conjunto, ok? Conjunto Z, que é o conjunto formado pelos elementos, ou seja, pelos números menos 3, menos 2, menos um, 0, 1, 2, 3. Lembrando que infinito significa infinito termos, ou seja, o menos 3 vai para cá depois é o que? Menos 4, menos 5, menos 6 e infinito. E daqui para cá temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pessoal, o conjunto dos números inteiros nada mais, nada menos é que a introdução aos números negativos, ok? Bem, lembrando que o sinal de menos representa um número negativo ou também o oposto, pessoal. Por que surgiu a necessidade de haver o conjunto dos números inteiros? Para saber operações que poucas pessoas não sabiam. As pessoas só sabiam que existia o número 0, 1, 2, 3, 4 e faziam conta. Mas como eles fariam para representar que foi retirado algo? Tipo, eu tinha 3 maçãs e fiquei com uma. Quantas eu perdi? 2. Aí, qual forma algébrica eu usaria para representar que eu perdi 2 maçãs? Bem, uma maneira disso acontecer foi usar o conjunto dos números inteiros, ou seja, os números negativos, ok, pessoal? Então, já sabemos um pouco da importância desse conjunto. Bem legal, né? Então, vamos representar ele matematicamente falando, né? Que é o que, pessoal? O conjunto dos números inteiros é igual à união dos números positivos com o negativo e o elemento neutro que é o zero incluso nele, ok, pessoal? Então, você só vai conhecer os inteiros por ele possuir todos os números positivos, todos os negativos e o elemento neutro. É isso a forma de identificar, ok? Porque possui esses elementos. Então, não precisa dizer, ó, conjunto de números inteiro é um conjunto. Porque a única propriedade que é estabelecida é essa daqui. Bem simples, né, pessoal? Então, pessoal, a partir do conjunto dos números inteiros, nós vamos tentar abordar uma coisa bastante importante, que é a reta numérica. Por que uma reta numérica, pessoal? Imagina o seguinte, nós temos que representar de forma gráfica um conjunto. E qual é a forma de nós representarmos? Nós vamos usar coisas geométricas, ou seja, gráficas, que no caso é uma reta. Uma reta é uma amostra gráfica, como vocês podem ver aqui. Depois da reta, pessoal, o que nós iríamos fazer? Bem, essa reta ela vai possuir uma seguinte ordem, pessoal, como vocês vão poder ver. Olha, o que eu fiz? Eu acrescentei todos os números, tipo, daqui no meio eu comecei com 0. Depois eu fui para 1, depois para 2, depois para 3. E daqui foi para menos 1, para menos 2, menos 3. Porque etc. E coloquei todos com a mesma distância, ou seja, o mesmo espaçamento entre ambos. O que eu quero representar, pessoal? Eu quero representar uma forma gráfica de mostrar o conjunto dos números inteiros, ou seja, através de uma reta numérica. Então, pessoal, essa reta numérica é uma reta gráfica que nos permite representar um tipo de um conjunto, dando a eles espaços semelhantes, ok? Ou seja, dando uma ordem padrão a esse espaço. Ou seja, tem uma muita coerência, né, pessoal? Então, o que nós podemos concluir dessa reta numérica, pessoal? Que essa reta numérica é o quê? É a reta dos conjuntos dos números inteiros, ok? É o que possui todos os elementos dos números inteiros. Então, pessoal, a partir dessa reta numérica, você pode considerar uma coisa bastante importante. Caso você não tenha notado ainda,
nesses conjuntos aqui, o que tem de interessante, eu vou explicar isso. Olha, dá uma olhada nesses elementos aqui. Eu vou deixar até ele bem destacado. Como vocês podem ver, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 4, 5, 6 faz parte desses 3 pontos, que esses pontos está dizendo uma continuação dos números, infinitamente, ok? E o que isso acontece, pessoal? Acontece que isso daqui pertence a um conjunto próprio. Qual é o conjunto dele? O conjunto dos números naturais, ok? Então, eu posso dizer que isso tudo aqui pertence aos números naturais. Então, o que nós concluímos se isso daqui é os números naturais e está dentro dos inteiros? Nós concluímos que o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros, ok? Bem simples, né, pessoal? Então, nós chegamos a essa conclusão a partir dessa análise interpretativa, ok? Então, os números negativos fosse com, por exemplo, o conjunto oposto aos números naturais, ou seja, elementos negativos. Ou seja, para ser natural, ele não deve possuir nenhum elemento negativo. Nesse caso, concluímos o quê? Que os naturais está contido nos inteiros, porém, o conjunto dos números inteiros não está contido nos naturais. Bem simples, né? Então, pessoal, agora iremos trabalhar os subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Vemos anteriormente que o conjunto dos números naturais pertence aos inteiros. Então, nós vamos encontrar outros subconjuntos além dos naturais, ok? Destacando o apontador novamente, vamos observar o seguinte aqui, pessoal. No conjunto dos números inteiros, podemos destacar os seguintes conjuntos. Bem, esse primeiro conjunto, que é representado pelo o conjunto de números inteiros com sinal de positivo, ao qual possui os elementos 0, 1, 2, 3, consequentemente 4, 5 e infinitos termos, nós podemos dizer que isso aqui também é o conjunto dos números naturais, ou seja, então, o que é o conjunto dos números naturais se tratando do conjunto dos números inteiros, pessoal? O conjunto dos números naturais podemos determinar com outro conjunto a partir que conhecemos o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos inteiros não negativos. Ou seja, como vocês podem ver aqui, nós não temos nenhum elemento negativo. Por isso que é chamado de conjunto dos inteiros não negativos. Aí se vocês perguntarem, então por que não chamamos de conjunto dos inteiros positivos? Bem simples. O zero, ele é um elemento neutro, ou seja, ele não é positivo nem negativo, ele é neutro. Por isso que o zero não se inclui no conjunto dos números positivos, ok? Bem simples, né? Então, esse é o primeiro conjunto que nós vamos destacar, que é a mesma coisa dizer que é os naturais. O outro conjunto que é repetido por circunstância desse é o conjunto dos inteiros não positivos. Se tem um não negativos, tem um não positivos, que é representado pelo que, pessoal? Todos os elementos negativos, incluindo o próprio zero também. Nesse caso, o zero está dentro desse conjunto. Então, esse é o conjunto dos inteiros não negativos, por não existir números positivos nesse conjunto, ok? Bem simples, né, até o momento. E por último, nós podemos colocar o conjunto dos inteiros não nulos. Ou seja, pessoal, qual é o elemento nulo? É o zero. Então, nesse caso, esse conjunto não vai existir com o elemento zero. Ou seja, vai ser todos os números inteiros, exceto o próprio zero. Então, é bem simples, né, pessoal? E é isso que queremos destacar aqui, ó. Nós temos o menos 3, menos 2, menos 1. Pulamos do 0 para o 1, para o 2, para o 3 e isso infinitamente. Da mesma forma que iniciamos infinitamente, ok? Bem, é simples subconjunto. Esses são os três conjuntos a destacar, mas também pode ter outras variâncias. Por exemplo, vocês podem ter o conjunto dos positivos. Podem? Podem. Você tirar o zero daqui. Nesse caso, você teria que colocar o símbolo de asterisco aqui em cima. Aí você tiraria o zero. Da mesma forma aqui, você poderia ter o conjunto dos inteiros negativos, após acrescentar um asterisco aqui e tirar o zero. Então, são outros conjuntos que nós podemos destacar. Nesse caso, nós já estamos aprendendo a determinar outros conjuntos a ser trabalhado. E agora vamos para as propriedades dos números inteiros. Bem, pessoal,
É bem importante destacar que você tem que ter assistido a aula 1 sobre conjunto dos números naturais. Por quê? Porque todas as propriedades dos conjuntos inteiros foi adquirido a partir dos números naturais, ok? Ou seja, todas as propriedades dos conjuntos dos números naturais estão contidas nos números inteiros. Bem simples, né? Mas o inteiro, ele possui uma propriedade exclusiva dele que os naturais não tinham, que é o simétrico ou oposto para a adição. Nesse caso, nós vamos conhecer o número oposto. E qual é essa propriedade, pessoal? Bem, nós podemos determinar que um número ele é oposto quando somado ao número positivo, o resultado seja zero. Por exemplo, nós temos o A. Se nós somarmos com o elemento oposto dele, que no caso é ele com o sinal invertido, o menos a soma de ambos tem que ser igual a zero. Um exemplo disso é se somarmos um. Quanto é 1 mais o oposto dele, nesse caso menos 1. Então ficaria 1 menos ele mesmo, que é 1, seria igual a zero. É isso que eu quero destacar, ok? Então, caso você não tenha entendido, observe o seguinte. Mais com menos é uma propriedade que você conhece, que é fazer o conjunto de sinais. Mais com menos é menos, ok? Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte. Se nós repetimos com um exemplo aqui, como vocês podem ver, ó, 2 menos 1 é a mesma coisa que eu dizer que isso aqui é igual a 2 mais menos 1. Então, pessoal, é isso que eu quero chegar. Para você entender o que é a subtração é apenas uma variedade da adição. A subtração só surgiu devido à soma de um número positivo mais um número negativo. Nesse caso, vai ter o sinal negativo. Como podemos ver aqui, ó. Um 1 negativo somado ao 2 resulta na operação 2 menos 1. Entenderam? É isso que eu quero destacar a vocês. Então, ó, 2 menos 1 é o próprio 1. Aí, 2 mais com menos daria menos, ou seja, 2 menos 1 é o próprio 1. É isso que eu quero destacar, pessoal. A subtração é uma adição de dois elementos, ao qual existe um positivo e um negativo, ok? Bem simples, né? Então, essa é a propriedade que nós revelamos dos números inteiros, ok? E agora, pessoal, iremos trabalhar divisibilidade. Por que iremos trabalhar isso? No conjunto dos números naturais, só assumimos duas circunstâncias, a adição e a multiplicação. Agora, nos números inteiros, nós podemos ver a subtração. E, consequentemente, nós vamos poder ver a divisão. Vamos observar isso? Ó, dizemos que o número inteiro A é divisor de B, símbolo A divisor de B, ou seja, nós colocamos uma barra. Bem, geralmente você conhece, por exemplo, o numerador em cima e o denominador embaixo para divisão, correto? Mas nesse caso vamos usar uma notação diferente. O denominador A fica na frente, enquanto o numerador B fica depois dele, ok? E eles incluídos por essa barra. Essa barra é a barra da divisão, ok? Então, isso aqui, ó, dizemos que o número A é divisor de B quando existe o número inteiro C tal que A vezes C é igual a B. Ou seja, pessoal, a divisão não é nada mais, nada menos que uma multiplicação, que assume uma seguinte propriedade. Vai existir um número que multiplicado com outro vai gerar outro. Caso não tenha entendido, vamos exemplificar, ok? Mas primeiramente temos que saber a sua forma matematicamente falando. Então, temos o que? A divisor de B implica, ou seja, é equivalente a existir um C pertence aos inteiros, tal que A vezes C é igual a B. Ou seja, A é divisor de B se haver uma equivalência ao qual existe um C pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que A vezes C é igual a B. É isso que quer retratar aqui, pessoal. Como está mencionado lá em cima de uma forma mais simples. Então, vamos perceber isso para vocês, ó. Vamos exemplificar aqui agora tudo para você compreender exatamente o que eu quero dizer. Ó, 2
é divisor de 6, porque existe 3, tal que 2 vezes 3 é igual a 6. Imagina, pessoal, você tem 6 e vai dividir para 2, que vai resultar 3. Não é a mesma coisa de dizer que 2 vezes 3 é igual a 6? Sim. Por quê? Porque esse é o princípio da divisão. Na divisão, o objetivo é você encontrar um número que multiplicado ao número que você, nesse caso, usou para dividir, resulte no numerador. Nesse caso, imagina, você dividiu 6 maçãs para duas pessoas. Então, você vai dar 3 maçãs para cada uma. Por quê? Porque se duas pessoas, cada uma possui 3 maçãs, o total vai ser 6. É tipo isso que eu quero destacar para vocês. Ou seja, a divisibilidade é nada mais nada menos que uma multiplicação, a qual o nosso objetivo é encontrar o termo que multiplica o denominador. Bem simples, né? Então, vamos para outro exemplo. Tipo, 15 dividido por 3. Ou seja, 3 é divisor de 15? Sim, por quê? Porque existe 5. E 5 vezes 3 é 15. É isso que eu quero destacar. Tipo, aquele número só é divisor de outro porque existe um que multiplica com ele e vai dar o resultado. É isso. E é bem simples, né, pessoal? Eu acho que vocês entenderam o que eu queria exemplificar. E esse é o objetivo desse vídeo, falar sobre o conjunto de números inteiros, assumir os subconjuntos que eles criaram, a propriedade de subtração e divisão, que é o que vocês viram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E caso gostem, por favor, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, que é muito importante, ok? Obrigado e adiós.